Dani Balbi tem 27 anos. Leciona em uma das mais importantes escolas públicas do Rio de Janeiro, o Colégio de Aplicação da UFRJ. Ao longo da vida, ou pelo menos desde os 4 anos, Dani entendeu que precisava mudar alguma coisa com a qual não concordava: sua sexualidade. Dani, que já foi Daniel, ganha cada dia respeitabilidade na sua vida pessoal e social. Ela conquista confiança. E com o tempo, adquiriu também uma certeza. Ela precisa cumprir o seu destino. E neste momento, a sua meta é das mais delicadas: uma cirurgia definitiva de mudança de sexo. Com essa cirurgia, ela poderá finalmente aceitar o próprio corpo. Essa é a causa da Dani. Mas também essa é a causa de toda a sociedade crítica, que não aceita que queiram interferir na sua orientação sexual, na sua orientação política, na sua autodeterminação. A Dani pede ajuda. E se você também quer ajudá-la, sente-se agora e veja o que a Dani tem a dizer. Dani Balbi, 27 anos, professora de literatura do Colégio de Aplicação da UFRJ. Dani, fala pra gente, você é uma mulher transexo, você é uma pessoa que tem enfrentado uma situação difícil ao longo da sua vida, mais recentemente, mas enfim, ao longo da vida, por conta da tua orientação sexual. Fala um pouco sobre esse início, lá atrás, quando você começa a enfrentar a dificuldade do ambiente social e familiar. Desde muito nova eu já percebo uma diferença em relação à minha identidade de gênero. Aos 4 anos, mais ou menos, eu tive uma clareza de que eu queria passar por esse processo. Aliás, isso, não necessariamente passar pelo processo, porque eu não sabia que existia o processo, mas eu tinha a convicção de que que aquele corpo não era o meu corpo. Eu não me sentia nada identificada com aquele corpo, com aquele lugar social, que era o lugar social masculino, né? Eu tinha como contraste o comportamento e a autonomia do meu irmão, o comportamento dele, como ele era seguro em relação à sua identidade de gênero, como ele se sentia plenamente à vontade como um menino, diferente de mim. O que era exatamente? Qual foi esse momento? E aí, com 4 anos, é que a minha memória é mais reluzente, de um momento estar vendo a Daniela Mercury, por já ter esse comportamento, né, bastante identificado com o universo e com o que é esperado de uma menina, alguns familiares começavam a dizer Daniela Mercury, e eu achei que era maravilhoso. Então, eu imaginei, resolvi meu problema, fui correndo contar para minha mãe, falei, mamãe, quando eu crescer eu vou virar a Daniela Mercury. E aí a minha mãe foi agressiva, né, naquele momento, foi bastante dura. Eu entendi, então, que não podia virar a Daniela Mercury e que eu deveria ser o Daniel por muito tempo. Até que... E eu imaginava, né, como seria diferente a minha vida, mas eu não sabia que existia esse processo de adequação de gênero. E eu ficava no se acontecer assim comigo. Percebia claramente que eu não tinha um comportamento, eu nunca fui um menino homossexual e, ao mesmo tempo, não era identificada, né, biologicamente, conformada biologicamente como uma menina. E ficava no falava, imagina se um dia vier um gênio da lâmpada, o que pode acontecer. Até que com 12 anos estreou-se uma novela chamada As Filhas da Mãe e falou-se de uma cirurgia de adequação de gênero, né, de mulher transexual. E eu falei, meu Deus, isso existe. Procurei referências, foi na época que a gente começou a ter acesso à internet em casa, então procurei as referências e consegui chegar à referência da René Richards, né, o filme da René Richards, que eu consegui naquela internet discada, consegui ver, e depois eu procurei, entrei no site transexual.br, e aí eu comecei a saber e decidi, com 12 anos, eu decidi que eu faria esse processo. Em algum momento, ele estaria na minha vida, em algum momento eu passaria por essa experiência, porque eu precisava. Agora, com 12 anos você toma a decisão, quer dizer, de caráter interno, mas você toma a decisão.
Mas essa decisão deveria ser compartilhada com os seus. Quer dizer, tinha enfrentado uma situação de resistência da sua mãe. Certamente você se viu mais uma vez em condição de embate com ela por conta disso? Eu não comentei, imagina, não falei nada, eu tinha essa convicção, mas eu sabia que eu tinha fé no futuro. Eu não tinha como falar. A mamãe, apesar da minha mãe ser uma mulher bastante libertária em relação aos costumes, algumas visões bastante progressistas, né? A nossa relação ela era muito controladora porque tinha medo, era só ela era a figura central, e meu irmão, então ela tinha muito receio, principalmente por eu ser bastante feminina, ela achava que o meu corpo estava vulnerável, né? Por conta da homofobia, da transfobia que ela percebia, que ela via. Então ela tinha muito medo, né? Ela me achava frágil e ela não comentava. Falei, não vou comentar, mas um dia, quando eu estiver perto, eu falo. Então eu chego em casa operada, ela não vai nem perceber. E você chegou a falar para ela, lógico, no dia... Eu falei para ela muito tempo depois. Eu cursei o ensino médio, né? Entrei na vida pública, comecei a militar no movimento estudantil. Já como transexual? Não. Eu já tinha identidade transexual para os meus amigos, mas não movimentava nenhuma mudança decisiva. Deixava o cabelo crescer, colocava brincos. Quando eu chegava na escola, fazia maquiagem com as meninas, era a Dani. Né? O meu apelido era a Dani, todos os meus amigos e amigas me tratavam no feminino. Mas nada que, quando eu chegava em casa, nada que fosse tão evidente, né? Ou nada que desestabilizasse tanto a ponto de ser uma declaração mais pública, mais efetiva. E fui até a universidade assim. Quando eu entrei na universidade com 18 anos, eu precisei procurar ajuda psicológica, justamente para essa... Não, porque eu não aguentava mais viver como menino, com aquelas roupas, com aquela identidade. Qual foi a universidade que você fez? É o UFRJ. E lá mesmo a gente identificou um núcleo que tratava da questão. O problema é que minha mãe era funcionária da UFRJ, do hospital universitário, e ela trabalhava no mesmo ambulatório que fazia o processo, né? Não com a mesma causa, mas no mesmo ambulatório. E ela tinha acesso ao meu prontuário, eu já era... como ela era funcionária, eu já era paciente, aí a gente teve que dar um jeito de eu ser atendida sem constar no registro. Você chegou a fazer uso de algum tipo de substância, algum tipo de hormônio? Não, nessa época. Não, eu queria começar o tratamento com 18 anos para fazer. E aí eu comecei meu tratamento psicológico de graça, né? Aí eu não tinha condições de pagar, então a doutora Daniela Murta, não sei nem se pode falar aqui, ela... da forma mais... Tem sempre uma Daniela na sua vida, né? Pois é, são sempre muitas Danis. Essa Dani, uma fofa, uma querida, ela me atendeu de graça e me atendia toda sexta-feira por quase 2 anos. A gente ficou nesse acompanhamento. Toda sexta-feira à tarde, eu ia lá e a gente fazia a sessão. E muitas coisas, foi muito importante porque... não só por conta da questão trans, mas por conta da forma da idealização, da questão feminina mesmo, né? De lugares que a mulher, que eu como uma mulher que sou, identificava, idealizava. Mas eu interrompi. Eu interrompi talvez porque naquela época eu tivesse muito medo de fazer esse enfrentamento público, né? Porque eu estava terminando a universidade, eu sabia que ainda que eu concluísse o ensino superior, qual era o lugar que eu ia arrumar emprego? Naquele processo eu tinha muito medo. Então eu preferi recalcar um pouco mais e não levar a transição adiante. E aí terminei a graduação. Quando eu terminei o mestrado, aí eu voltei a ter uma crise mais aguda, né, de quase depressão, e um amigo meu, o Aldo, identificou e falou, acho que você precisava se tratar. Foi uma conversa simples, eu nem sei se ele se lembra bem, mas ele foi muito incisivo. Ele falou que não dá para você ficar assim. Você já procurou o IED? Foi quando eu comecei, eu tinha 25 anos. O que é o IED? O IED é o Instituto de Endocrinologia e Diabetes. Que aí começou a minha saga mesmo, para começar o processo de transição mais documentado e tem uma longa história, né? Por que o IED faz o tratamento dos transexuais, né? Mulheres e homens? Porque no início fazia-se no Pedro Ernesto e no Hospital Universitário da UFRJ. Eram os 2 hospitais que
faziam em caráter experimental. Depois o Pedro Ernesto passou do caráter experimental, né, da pesquisa acadêmica propriamente dita, mais cerceada, e passou a ser um ambulatório público. E as cirurgias eram realizadas lá por essa equipe multidisciplinar. Acontece que eles pararam de conseguir dar conta de todos os casos e começaram a fazer o tratamento hormonal no IED. Como o IED já tinha experiência com tratamento endocrinológico, eles encaminham então os transexuais que acessam o sistema para o IED. E o IED faz todo o tratamento. Agora faz todo o tratamento, com a psiquiatria, com a psicologia, com o endocrinologista e assistente social. O IED fica responsável por fazer os 2 anos de acompanhamento com todos esses profissionais até que você fique pronto para a cirurgia. E aí eles te reencaminham para o Pedro Ernesto. Agora, Dani, uma coisa que certamente é uma curiosidade de todos. Você, nessa tua trajetória, que você faz a narrativa, com certeza você deve ter contado pessoas que viviam, que compartilhavam com você dessa intenção, desse desejo, dessa angústia. E para outras pessoas, essas pessoas parecem até invisíveis. Mas para você, quantas são e como é que você localizava? Muitas, é um perfil muito diverso, cada vez mais diverso, né? Ainda que hoje 95% das mulheres transexuais, né, que se autodeclaram mulheres trans e travestis, sejam compelidas à vida da prostituição, né, porque não tem outra forma de ingresso no mercado de trabalho, não estão vetadas do ingresso do mercado de trabalho formal. Mas há muitas hoje, eu percebo que diversificou, né? Há mulheres transexuais advogadas, que eu conheci, né, nesse período, nessa minha trajetória. Há aquelas informações que tentam ingressar no mercado de trabalho formal por outras portas. Isso está mudando, está se modificando, porque cada vez mais com acesso à informação, que ainda é muito pequeno, né, e com os debates públicos sendo feitos, ainda que de forma muito recuada e com a garantia de direitos também, ainda que bastante problemático, bastante frágil, acho que isso vai empoderando o segmento transexual a ponto da gente conseguir sair, né, se colocar publicamente, ter uma vida cidadã, ou pelo menos buscar uma vida cidadã plena. Então, eu conheci muitos, são muitas, é um contingente muito grande, né? E quando a gente diz trans, a gente engloba trans e travestis, né? Eu gosto de dizer universo trans ou mulheres trans, porque eu não faço essa diferença, né? A grau de disforia, a necessidade que cada pessoa que não se identifica plenamente com o gênero ao qual se relaciona a sua conformação biológica apresenta, mas eu acho que isso não determina dizer a travesti ou travesti, a trans ou trans. Acho que é todo um processo.